Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Aquela foi uma noite dura para mim, embora eu já estivesse esperando, porque há muito tempo minha mulher vivia soprando para quem quisesse ouvir que não estava feliz no casamento. Mas sabe quando você finge que não sabe, finge que não está ouvindo? Você percebe. Fazia meses. Não tivéssemos uma filha de 7 anos e poderia ser mais fácil. Mas a gente tinha. E depois de ensaiar a semana toda, naquele sábado, quando eu cheguei do serviço, ela estava me esperando, dizendo que precisava conversar. Aconteceu alguma coisa, amor? Você tá com uma cara? Senta. Senta, porque acho que você não vai gostar muito do que eu vou falar. Mas o que é? Acho que você sabe o que é, Valdemar. É sobre a gente, o nosso casamento. Você sabe que já acabou. Você sabe que a gente tá empurrando com a barriga, porque... Não, peraí. Não é assim, claro que é assim. Olha, pelo menos pra mim não tá dando mais. Faz tempo que eu não tô feliz, faz tempo que eu tô levando como dá, mas chega uma hora que a gente quer viver, né, Valdemar? Então, já faz semanas que eu quero te chamar para essa conversa e, enfim, eu tomei uma decisão. Júlia, peraí. O que você tá querendo dizer? É isso mesmo que você está pensando, Valdemar. Eu vou deixar essa casa. Tô indo passar uns tempos na casa de uma amiga lá do trabalho. Vou dividir o aluguel com ela e depois eu vejo. Mas pelo amor de Deus, vamos falar isso nem de brincadeira aí. O que foi que eu fiz para você querer me deixar? Tem nada a ver com você, Valdemar. Você é uma boa pessoa, excelente pai e tudo. A questão é comigo, não estou feliz. Quer saber? Não te amo mais, é isso. Olha que porrada que foi na minha cara, viu? Ouvir aquilo da boca da minha mulher foi uma pancada. Eu acho que ela falou aquilo tudo assim, para que eu acreditasse que ela estava falando a verdade. Embora tenha sido uma conversa longa, porque eu fiz de tudo para que ela desistisse daquela ideia. Usei todos os argumentos possíveis, até nossa filha, joguei no meio para... Mas não teve jeito, não teve jeito. Depois eu fiquei sabendo que ela até já tinha arrumado as suas coisas e levado praticamente tudo lá para casa daquela sua amiga. No guarda-roupa já não tinha mais nada, nem dela e nem da nossa filha. Ela ainda falou que se eu não me importasse, queria levar alguns móveis, mas que viria buscar tudo depois. E ainda acrescentou: Valdemar, não quero que você fique com raiva de mim. É que vai ser melhor assim. Acredite, até para você. Tem graça você estar com uma mulher que não te ama? Eu fiz tudo o que pude. Só que chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Lembre-se, a gente tem que ficar bem. Até porque temos uma filha. Ela jurou que não tinha outro homem na parada. Até porque foi a primeira coisa que eu perguntei, né? Olha que momento triste. Apesar de ter notado a mudança dela naqueles últimos tempos, não chegou a passar pela minha cabeça que ela fosse chegar tanto, querer se separar de mim e sair de casa. Essa amiga que lhe cedeu lá um quarto na casa dela, também era separada, pelo que ela me contou. Eu já conheci, inclusive. Ela já tinha estado ali em casa algumas vezes. A Fernanda, essa amiga, não tinha filhos. Morava sozinha desde que tinha se separado. Resumindo,
Não teve mesmo jeito. Quando a pessoa não quer, não adianta, né? Você pode insistir, apresentar todos os argumentos possíveis e imagináveis que não adianta. A pessoa não volta atrás. E era o caso. Olha, eu me afundei numa tristeza. Porque tudo foi tirado de mim assim da noite para o dia. Minha mulher, minha filha, minha família. Foi difícil me acostumar, na verdade. Foi impossível. A gente leva do jeito que dá, mas se acostumar mesmo não tem como. Apenas me resignei e fui tentando tocar minha vida. Só Deus é que sabe o quanto sofri. Porque não é só questão de costume. É porque eu gostava dela. Era apaixonado por ela. Ficar sem ela e sem a nossa filha foi a coisa mais difícil que eu já tive de enfrentar. Os dias passando, as semanas, meses, e sem ter outro remédio, fui tentando me adaptar à vida nova, né? Se é que dava para chamar isso de vida. No começo, sempre que havia, eu tentava uma reaproximação. Mas ela não dava abertura. Continuou jurando que não tinha outro homem. E como a minha filha confirmava, dizia que nunca tinha visto nenhum outro cara com ela, acabei acreditando que ela quisesse mesmo apenas ficar sozinha. Lá no fundo é difícil pra gente acreditar, né? Porque sempre tem outra pessoa. Mas enfim. Mais ou menos 1 ano e 2 meses de separação. Foi a primeira vez que eu comecei a me interessar por outra mulher. Essa mulher em questão costumava almoçar no mesmo restaurante que eu. E aos poucos começou a rolar uma paquera entre a gente. Era uma moça bonita, loura, olhos verdes. Ela trabalhava num laboratório, ali perto. E por conta daquela troca de olhares, aos poucos eu fui me aproximando e procurando saber mais coisas a seu respeito. A Suelen era solteira, não tinha ninguém. Quando eu soube disso, eu fiquei super empolgado. Repito, era a primeira vez em mais de ano que eu me interessava por alguém. Um dia a convidei para a gente sair depois do serviço e, para minha alegria, ela aceitou. E olha, aconteceu que foi um encontro maravilhoso. No final, quando ela veio para casa, no momento em que a gente foi se despedir, tomei iniciativa e a beijei. Já tínhamos trocado telefones, de modo que passamos a nos falar, a mandar mensagens pro outro. Olha, eu me encantei por ela e não precisou muito tempo. Além dos encantos que ela tinha, havia também a minha carência, né? Imagine, um homem que era casado, que morava com a mulher e a filha, durante tanto tempo, de repente se vê completamente sozinho dentro de uma casa, sem ninguém, dormindo completamente só. É difícil. É difícil a gente se acostumar. Na verdade, a gente não se acostuma. A verdade é que me encantei por essa moça. Naquelas alturas, eu já tinha, de certo modo, pelo menos em parte, superado o fim do meu casamento. Tinha momentos em que eu ainda me pegava pensando na Júlia. Não posso esconder isso. Tinha. Mas não era mais como antigamente, né? Era de vez em quando, assim, batia. Aquela dor de cotovelo, ficava lembrando. Mas depois que eu passei a me relacionar com a Sueli, tudo foi ficando melhor, mais agradável. Ela foi preenchendo aquele espaço que a Júlia tinha deixado na minha vida. Ou por outra, aquele vazio. Inclusive, acabei contando tudo para a Júlia. Que tinha conhecido uma outra garota, que a gente estava namorando, juro. Não contei para ela
para que ela ficasse com ciúme. Juro que não. Contei porque continuamos nos dando bem depois da separação. E sabe, ela reagiu tão bem. Sério, Valdemar? Puxa, que bom. Olha, fico feliz por você, viu? Ninguém mais do que eu quer que você seja feliz. Aliás, quando que você vai me apresentar para a Felizarda? Falei que ia esperar um pouco mais antes de apresentar a Suelen a alguém. A nossa filha, principalmente, né? Porque queria ter certeza de que o relacionamento ia mesmo vingar. Não queria apresentá-la à nossa filha, por exemplo, fazer as duas conviverem, minha filha começar a se acostumar com a companhia dela e de repente não dá certo. Sabe, fazer minha filha se apegar a alguém e depois a pessoa se afastar. Mesmo assim a Júlia falou, que nada, Valdemar. A Luana tem a cabecinha tão boa. Ela vai gostar de saber que você está feliz. De todo modo, resolvi esperar. E foi mais ou menos depois de uns 3 meses de namoro que eu resolvi marcar aquele almoço lá em casa. Claro que primeiro consultei a Suelen, né? Escuta, Suelen, eu queria muito que você conhecesse minha filha. Só que eu estava pensando em chamar a minha ex-mulher também. Tem algum problema para você? Você acha que... Claro que não, Valdemar. Imagina. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Marquei o almoço, avisei a Júlia, inclusive falei que se ela quisesse chamar a sua amiga, podia trazê-la, numa boa, para almoçar ali com a gente. Só que no dia vieram apenas as duas, ela e a nossa filha. E graças a Deus, aconteceu tudo de um jeito, correu tudo tão bem. As duas conversaram normal. Aliás, se deram até melhor do que eu poderia imaginar. Ficaram conversando o tempo todo ali, de tudo que é assunto imaginável. Olha, chegou num ponto, juro por Deus, que eu até me senti meio deixado de lado ali na conversa. E apesar de ser uma coisa boba da minha parte, confesso que fiquei até com um pouquinho de ciúme. De todo modo, foi bom saber que as duas se deram bem, porque não vou negar, fiquei com medo de ficar um clima estranho, né? Imagine, minha ex-mulher e minha atual namorada juntas. Podia dar algum atrito, algum clima ruim, mas não. Na verdade, deu tudo certo. Quando vi uma salvando o número da outra, confesso que fiquei até meio preocupado. Pensando que, de repente, sei lá, sabe aquela coisa assim Enfim, fiquei com medo de uma ficar contando coisas para outra sobre mim. Meu medo era que isso acabasse atrapalhando o meu namoro de algum modo, porque vamos convir, né? É meio esquisito essa coisa de tua ex virar amiga da tua atual. De todo modo, fomos levando. E foi depois de alguns meses que eu recebi uma ligação da Júlia. Ela me contando que ia sair da casa da sua amiga, porque as duas não estavam mais se acertando. Ela já tinha inclusive visto um pequeno apartamento já mobiliado. E ela queria saber se eu poderia lhe dar uma ajuda financeira. Pelo menos durante um tempo. Eu já pagava a pensão da Luana, mas acabei concordando. Até porque a gente se dava tão bem. Falei que ela podia contar comigo sim. Elas se mudaram dali menos de uma semana. Para minha surpresa, minha namorada já estava sabendo que a Júlia ia se mudar. Eu, sinceramente, não imaginava que a amizade delas estivesse tão forte. Mas a Júlia tinha comentado com ela, antes de contar para mim, inclusive, que ia se mudar lá da casa da amiga. E quando eu falei que ia ajudar um pouco mais financeiramente a minha ex, fiquei até com medo de ela achar ruim, mas não. A Suelen não se importou. Chegou a dizer que, afinal de contas, estaria ajudando a minha filha, né, de um certo modo.
Ao mesmo tempo em que me sentia mais confortável diante da compreensão da minha namorada, eu ficava, às vezes, também meio preocupado, porque achava que aquela amizade estava tomando uma proporção assim maior do que eu imaginava. Podia ser um medo bobo, né? Mas não queria que a amizade das duas acabasse de algum modo atrapalhando o nosso namoro. Porque naquelas alturas eu já estava gostando da Suelen de verdade. Fizemos outros almoços ali em casa com a presença da Júlia e da nossa filha. E depois também fomos convidados para almoçarmos lá no novo apartamento delas. E aos poucos eu fui me dando conta que aquele meu medo era bobagem. Tanto que um domingo fui pegar minha filha para passarmos o dia juntos. E ela me contou uma coisa que eu não sabia. E foi aí que eu me assustei de novo. Porque não foi uma coisa que eu assimilei assim com muita facilidade, embora pudesse não significar nada. Mas minha filha comentou que a Suelen tinha estado na casa das duas, da minha filha e da minha ex, no dia anterior. E me perguntou por que eu não tinha ido também. Tia Suelen, mas você tem certeza? Segundo ela, tinham pedido até uma pizza para o jantar. Eu estranhei, porque a Suelen não me falou nada. Aliás, chegamos a desmarcar o nosso encontro porque ela disse que não estava se sentindo bem. Falou que ia deitar mais cedo. Naturalmente que eu a confrontei assim que cheguei em casa. Liguei para saber daquela história. Mas ela desmentiu a minha filha. Valdemar, acho que a menina se confundiu. Eu nem saí de casa ontem. Não estava bem, você esqueceu? Até para a Júlia eu liguei depois. E ela também desmentiu a Luana. Só que a minha filha continuou insistindo que era assim verdade. Que tinham, inclusive, comido pizza no jantar. Olha, eu achei aquilo tudo muito esquisito. Tudo bem, criança a gente sabe como é, né? De repente, deixa a imaginação tomar conta, confunde realidade com fantasia. De repente ela tivesse mesmo se confundido. Só que será? A Luana não era de contar mentira e nem de inventar coisa do mundo da fantasia. O fato é que as duas acabaram se tornando amigas de verdade e aquela história ficou dito pelo não dito. No começo, como já falei, fiquei preocupado, com medo de que isso acabasse prejudicando o nosso namoro, mas depois me dei conta que era bobagem da minha cabeça. Às vezes, só para se ter uma ideia, a Júlia deixava a nossa filha ali comigo para as duas irem olhar vitrine no shopping. E repito, depois de um tempo, eu parei de me preocupar. Até que alguns meses depois, recebi a visita de uma pessoa inesperada ali em casa. Escutei a campainha e assim que fui conferir, dei de cara com a Fernanda. Fernanda, aquela amiga da minha ex-mulher, que havia lhe dado guarida na casa dela logo que a gente se separou. Eu achei a presença dessa mulher tão esquisita, né? Batendo na minha porta depois de tanto tempo. Nem sabia que ela tinha o meu endereço. Perguntou se eu estava sozinho e se podia entrar, porque precisava conversar comigo. Perguntei o assunto. Ela falou que era sobre a Júlia. Na hora, o que me ocorreu quando ela falou que o assunto era a Júlia? Me ocorreu, sabe, que a Júlia tivesse ficado
devendo algum dinheiro para ela. E ela estivesse ali para ver se conseguia receber a grana de mim. Foi a única coisa que me ocorreu, para dizer a verdade. Inclusive, perguntei se era isso. Mas ela falou que não tinha nada a ver com dinheiro, que o problema era outro. E quando perguntei o que era, de saída, ela disse uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Valdemar, antes de mais nada, eu preciso te perguntar. Eu não sei se você sabia, acho que não, mas o que havia entre mim e a Júlia não era só amizade, assim, simples. Você sabia, né? Ué, como assim? Do que você está falando? Você nunca desconfiou de nada? Mas desconfiar do quê, mulher? A Júlia deixou você para ficar comigo. A gente era um casal. Tá brincando comigo, né? O que você tá falando, Fernanda? Ficou louca? Éramos um casal. Você não sabia? Eu imaginei mesmo que você não soubesse. Mas é isso. Ela deixou de você para viver comigo. Aliás, tem mais coisas que você não sabe. Ela por acaso falou o porquê de ela ter deixado a minha casa? Por que ela saiu de lá? Ela falou que vocês duas não estavam se entendendo mais. Por isso resolveu procurar aquele apartamento. Só que eu sabia que ela ia te enrolar. Quer dizer, mentira não é. A gente realmente não estava mais conseguindo se acertar, mas por acaso ela te contou que a gente andava brigando? O porquê? O motivo? Aposto que não, né? Era por causa da Sueli. Desde que conheceu essa mulher com quem você está namorando, que ela virou a cabeça. Como assim? Você está querendo dizer que... É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Eu imaginei que você não soubesse mesmo. Ela se afastou de mim porque as duas estão envolvidas. Entendeu? Eu soube disso esses dias. Não sabia logo quando ela saiu. Aí resolvi vir te contar, né? Porque as duas estão fazendo você de tonto. Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo. Meu Deus, é um pesadelo. A princípio, inclusive, eu me neguei a acreditar. Inclusive, pedi que ela fosse embora. Que parasse de inventar aquelas coisas da minha ex-mulher e da minha namorada. Só que não acreditei, mas no fundo, sabe? Comecei a pensar. E sabe quando dá aquele nó na tua cabeça? Eu fiquei desatinado. E por mais que não quisesse acreditar, precisava tirar aquilo a limpo. Dei um jeito de marcar um encontro entre nós três. Pedi que a Luana ficasse no quarto e joguei tudo no ar. Contei tudo. Que a Fernanda tinha me procurado, me contado todas aquelas coisas e perguntei se elas tinham alguma coisa para me contar. A expressão das duas mudou. Uma ficou mais pálida do que a outra. Só que, para minha surpresa, em vez de falar alguma coisa, mesmo que fosse só para se defender, baixaram a cabeça e ficaram em silêncio. Eu insisti. Queria saber se era verdade mesmo. Isso a Júlia se intrometeu. Uma hora ou outra, você vai ficar sabendo, Júlia. Melhor saber tudo agora, então, né? É verdade. Você está me dizendo que vocês duas têm um caso? Você... É sério isso, Júlia? Você me trocou... E agora vocês duas estão juntas? Me trocou por uma. Agora trocou aquela por outra. E tinha que ser a minha namorada.
Meu Deus, você desgraçou a minha vida 2 vezes. Porque eu te amava quando você me deixou. Aí quando consegui conhecer alguém, sabe, para refazer a minha vida, você me rouba essa pessoa. E você? Você não tem nada para me falar? Nenhuma das duas disse uma palavra. Até porque dizer o quê? E para quê? Já tinham confirmado. Elas eram um casal. Meu mundo ruiu sob meus pés naquela hora. Aquilo só podia ser um pesadelo. Era tudo verdade. Minha ex-mulher tinha se separado de mim porque tinha um relacionamento com a Fernanda. E agora era minha namorada que se envolvia com a minha ex-mulher. Como não dá um nó na cabeça da gente, meu Deus? Eu comecei a pensar que pudesse ter algum problema comigo. Só isso para explicar. Não podia ser só falta de sorte, sabe? Uma coisa acontecer, tudo bem, mas de novo, o raio cair no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito. Só pode ser problema comigo. Não é falta de sorte. As duas depois até tentaram me dar uma explicação, se justificar, mas tudo que eu vi só me confundiu ainda mais. E quer saber? Não quero mais explicação. Não quero mais saber de nada. Eu tinha custado a me reerguer depois do tombo que levei, quando fui abandonado pela minha ex. E depois dessa nova rasteira, não sei se vou conseguir sair do chão. O modo como tudo aconteceu, as descobertas que eu fiz, tudo isso minou completamente as minhas forças, as minhas energias, minha vontade de me reerguer. Tem horas que eu pergunto, me reerguer para quê? Para de repente levar outra porrada? Meu Deus, eu devo ter algum problema. É comigo. Não tem explicação. Uma vez atrás da outra. Quem sabe eu não tenha nascido para ser feliz? Quem sabe a felicidade não tenha nascido para mim? Quem sabe eu tenha algum problema físico ou psiquiátrico que atrai só desgraça? Meu Deus, que triste tudo isso. De novo comigo. O raio de novo no mesmo lugar. Tem horas que eu me pergunto, desculpa a sinceridade, mas é o que me resta. Me reerguer. Pra quê? Pra levar outra porrada? Viver pra quê? Me responda, meu Deus. Viver pra quê?